Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriel Martins. Hoje eu falo sobre a introdução ao Design System e aplicações web, né? Eu escolhi esse tema porque eu já tinha lido vários artigos sobre o assunto, só que eu nunca via do lado do desenvolvedor. Eu sempre via muito do lado do design. E até um equívoco que muita gente acha que pelo fato da palavra estar escrita design, as pessoas acham que apenas é a parte dos designers, mas não. É muito mais, né? Ah, Começando aqui, existem várias definições com relação ao design system, né? Alguns falam que é um produto que serve em produtos, né? Só que eu gosto dessas duas definições porque eu acho que ela consegue sintetizar o que é e a importância de um design system, que é o conjunto de orientações necessárias para garantir a uniformidade de um projeto, tudo que precisa ser respeitado para assegurar que a entrega está dentro dos padrões exigidos pelo cliente. E a outra é documento vivo com padrões visuais e código, unificando as duas práticas. Esse documento é disponibilizado para toda a equipe de design e desenvolvimento para, além de tudo, garantir uniformidade na experiência final do usuário. Eu gosto dessas duas definições, por quê? Porque, como eu disse anteriormente, há um equívoco com relação ao design system, que as pessoas acham que, na verdade, há dois equívocos. Primeiro, que o design system é a visão de um projeto. Não. O design system é a visão de um produto no geral. Isso se dá por quê? Porque há uma certa comunicação entre o designer e o desenvolvedor para que tenha uma uniformidade com relação ao produto final, né? Para não haver coisas como algo que foi desenvolvido que o desenvolvedor fez diferente do que estava previsto, ou o designer mudou algo sem ter algum tipo de... essa falta de comunicação, na verdade. Então, acho que acaba sendo mais um conceito de... Eu acho legal essa questão do conceito de produto, né? No final das contas. Quais os benefícios de se utilizar um design system, né? Melhor comunicação entre os times, né? Tanto de design como de desenvolvimento, né? Na entrega final do produto. Criar um produto consistente, coeso e unificado, em que você, por essa falta dessa comunicação, você acabava que ficava algumas coisas importantes, como, por exemplo, assim, que foram definidas como tipografia, cores, né, imagens, ícones, por exemplo, acabavam ficando diferente do que o cliente aprovava e o que o design aprovava, né? Então, isso foi bom porque há uma liberdade do designer poder modificar sem que prejudique a questão do desenvolvedor, né, a questão de falta de comunicação, como também que o desenvolvedor consiga seguir, né, o que o cliente, o mais fiel, né, o que o cliente aprovou, o cliente e o design aprovando, né. Respeitar os princípios de design, que é muito importante, por sinal, e maior escalabilidade e facilidade de refatorar o código. Essa maior escalabilidade e facilidade de refatorar o código se dá porque acaba que, pelo fato da gente, nós termos, na verdade, um código mais organizado, né? Se nós temos se nós temos uma coisa, um conceito amplo do que nós precisamos fazer, nós precisamos reproduzir em tela, acaba ficando mais fácil em questões de conseguir criar um código muito mais legível, né? E existe até, que eu vou falar mais para frente, ferramentas e frameworks e libs que ajudam a facilitar essa questão dessa maior escalabilidade e facilidade de refatorar o código. Continuando aqui. Aqui alguns princípios de design, né? Questão de alinhamento, proximidade, contraste, repetição, equilíbrio, ênfase e harmonia. Né? Ainda tem outros assim, mas acho que esses aqui são os mais importantes. Alguns exemplos de design systems, né? Em que grandes empresas têm seus próprios design systems. O primeiro foi o Material Design da Google, né? Criado em 2014, em que, pelo que eu me lembre, esse design system, ele acabava que foi tão revolucionário com relação a... Porque acho que
primeiro pegou nos smartphones, né? Começou a ser utilizado esse design system em smartphones, né, e nos aplicativos, e tanto no design do próprio Android em si, e começou a ser aplicado no todo o ecossistema da Google. E isso foi tão importante para essa questão do design system, que outras empresas grandes começaram a se basear, né, ou até tiveram a vontade de criar um próprio design system. Então, um outro exemplo muito bom é o Fluent da Microsoft, que foi criado em 2017, em que, para quem usa o Windows 10, provavelmente já deve ter percebido que a questão desde 2017 para cá, houve a questão de tela translúcida, por exemplo, né? Os aplicativos têm aquele efeito de blur translúcido, né? Isso veio muito por causa do Fluent, né? E assim como a Google, ela começou a trazer aquilo para toda a identidade visual dela de todos os aplicativos, programas e até aplicativos de terceiros, né? Um outro exemplo até curioso, por sinal, que eu não estava pesquisando, nem sabia que tinha, né? E que é uma coisa que a gente usa muito, que é o Stacks do Stack Overflow, né? Foi criado em 2018, né? Esse eu realmente demorei foi um custo para poder conseguir achar muita informação dele, né? Mas é um padrão da empresa, é uma coisa deles, assim, né? Existem muitos outros, existe da própria Uber, por sinal, existe do MailChimp, por exemplo, MailChimp também, acho que é MailChimp, enfim. Existe de vários, tem do Airbnb, existe muitos. E muito se dá pelo fato da própria Google dar esse pontapé na questão de design system e influenciar outras empresas a criar seu próprio design system, né? Aqui até essa imagem é engraçada, né? Porque aqui traz um pouco sobre a questão de um fluxo de criação de design system, sendo que, assim, pelo que eu pesquisei, design systems eles são meio que únicos no seguinte aspecto. Cada um tem um fluxo, cada um tem uma maneira de pensar com relação ao fluxo de um design system. Mas esse eu achei o mais interessante porque eu acho que esse é meio que um resumo de como o design system deve funcionar. A questão da identidade, né, como eu falei, da questão das cores, das fontes, das imagens, os ícones, né? A questão aí até coloca aqui principles, né? Mas a questão dos objetivos do projeto, né? As melhores práticas como acessibilidade, UX e como vai funcionar o UX, né, na prática, né, até utilizando Design Emotion, por exemplo, que seria a questão de criar componentes, né? Pode ser no Figma, fugiu aqui. Enfim, pode ser no Figma, por exemplo, que há componentes em que conseguimos ver, né, como iria funcionar aquele determinado componente. Por exemplo, um clique de botão, se ele vai redirecionar para uma outra página, se ele vai bloquear a mensagem de erro, enfim, né? Dito isso, pegando tudo isso daí, eles partem para a parte de componentes e patterns, né? Que é onde vai separar em duas documentações. A documentação funcional e a documentação técnica. A documentação funcional seria a parte dos designs, né? Que é a parte lá, que até pega a parte do design system, né? Que é você documentar tudo o que o projeto tem que ter, a essência, a questão como ali das cores, o objetivo daquele projeto, né? Que isso acaba sendo muito importante para a gente pelo fato de conseguirmos entender o que aquele projeto significa. Não é só realmente pegar aquilo que está em tela e replicar em aquilo que está tá em tela e replicar em outra tela. Não. É realmente entender o produto, entendeu? Até para também criar essas discussões de tipo, esse aqui é a melhor prática, esse aqui é a melhor coisa, assim, enfim. Né? E tem a parte técnica que é a parte nossa, né? De todo o ferramental, né? Tudo que nós vamos usar, né? Com relação a libs, linguagens e entre outras coisas, né? Isso aqui, essa parte da parte técnica é mais a parte puxada para o front-end, né? Eu acho que a parte dessa documentação técnica acaba sendo um pouco separada no caso do design system, né? Mas enfim,
Aqui alguns frameworks, né, que auxiliam... Eita, pulei um pouquinho. Aqui alguns frameworks que auxiliam na construção de apps com design system, né? Existem muitos outros, mas o mais clássico eu acho que é o Bootstrap, né? Por que eu coloquei esses três aqui, por exemplo? Porque a gente consegue fazer aplicações com design system utilizando qualquer tipo de estilização. A gente pode até conseguir fazer isso com CSS. Porém, é mais custoso. Mas tem como fazer com CSS, por exemplo. Mas, alguns frameworks assim, por que eu escolhi esses daí? Porque eles têm a sua própria... Eles têm o próprio ecossistema. Como assim ecossistema? Além de ter seu padrão de cores, tipografia, né? Ele tem seu padrão de ícones, tem como aquela ferramenta vai funcionar, entendeu? Então, eu acho que acaba que o Bootstrap, o Material Design, o Anti-Design, por exemplo, eles acabam fazendo com que seja mais simples de se criar, entendeu? Porque você tem todo o ferramental ali para poder criar um design system do zero, né? Uma aplicação com o design system, no caso, né? Mas não tem, pode-se fazer com outras ferramentas. Por exemplo, a gente pode usar ou uma lib JavaScript, como é que CSS em JS, né, como Style Components, o site, por exemplo, né? Ou podemos usar também o UI declarativo, né? Utilizando o Chakra UI, Tailwind CSS, enfim, entre outros, né? Na minha humilde opinião, assim, sobre o design system, assim, ele levanta até uma discussão de que é o seguinte: nós como desenvolvedores, nós temos a mania de ficar codando o tempo todo, o que, beleza, é o nosso trabalho. Mas eu vejo que, assim como a questão da gente estruturar a parte do back-end, a questão das regras de negócios, entre outras coisas, né? Eu acho que essa parte visual também ela é muito importante, né? Obviamente a parte ou a aplicação que seja ou full stack, ou front-end, ou que tenha o front-end da aplicação, claro. Então, acho que assim como tem a questão de ter uma atenção para regras de negócios da aplicação, qual banco de dados utilizar, enfim, eu acho que essa parte da estilização, da questão do UX e UI, né, na verdade, eu acho que ela tem que ser vista também, entendeu? Eu acho que ela tem que ser olhada com maior detalhe, sabe? Então, esse tipo de assunto é bem interessante porque traz essa discussão de que precisamos também saber sobre isso. Não tem que ser um estudo assim, largar, sei lá, o TypeScript ou largar, sei lá, o Adonis, algo do tipo, que, não, largar o React aqui, porque a gente está trabalhando com isso para estudar design, tem que ser full design. Não é isso. Mas ter uma boa noção é interessante, não só para você fazer projetos pessoais, claro, né, projetos full stack, mas também para você conseguir ter uma comunicação melhor com o time de design. Por quê? Você consegue dar opiniões, você consegue ajudar, né? Às vezes, sugestões, opiniões, você consegue ajudar também, né? Então, isso é muito interessante. Então, esse tipo de assunto, ele é interessante mais para um conhecimento geral de como funciona essa parte e como a gente devia aplicar isso, né? Então, assim, não está aqui no slide, mas geralmente as pessoas perguntam assim, tá, então o Design System, ele é uma documentação, né, vamos dizer assim, uma documentação viva, em que facilita a comunicação entre o designer e os desenvolvedores com relação ao produto final, né, na criação de um produto unificado, né, para o cliente, né, o cliente final. Tudo bem. Mas qual a diferença, então, do Design System para o Style Guide, por exemplo, né, ou uma como é que era? Era Style Library, se eu não me engano, né? O que acontece? O Style Guide, ele é a parte, como eu falei, da tipografia, da parte das cores, da parte das imagens, como vai ficar aquele posicionamento, né? E agora esqueci, fugiu o nome.
o outro lá, que eu uma hora eu vou lembrar o nome, ele é a parte mais do UX, né? A parte mais de funcionalidades, né, que aquele componente vai realizar, né, na verdade. Então, eu diria que o Design System, na verdade, seria a junção desses dois conceitos dentro dele. É basicamente isso. Então, é basicamente isso. Enfim, eu fiz uma aplicação aqui, na verdade era uma aplicação maior, né, vou até sair aqui um pouquinho. Era uma aplicação maior, né, mas acabou dando os problemas de manhã, então eu tive que meio que dar uma olhada aqui, fazer algo rápido, né? Mas aqui, uma aplicação contendo Design System, por sinal. Né? Vou botar assim. Enfim. Aí, essa aplicação foi feita no Chakra UI, né, usando o UI declarativa, né? A ideia dessa aplicação foi o seguinte, na segunda aplicação, no caso. Era conseguir mostrar para vocês, passar para vocês a questão da importância de ter uma interface coesa, né, em que as cores acabam conversando, em que a fonte, ou tudo tem uma conexão, tem cara de um produto único, certo? Então, aqui, é uma aplicação bem simples, né, de login, né, criei aqui uma aplicação básica, é bem básica mesmo, muito básica. Mas, assim, seria aqui, né, aí tem, viu, tipo, a questão de como há um comportamento com relação a esperar um tempo, coisa do tipo, são coisas realmente muito importantes, né? E aqui até fiz uma brincadeirinha, coisa do tipo, né? Aí se a pessoa clicar para saber mais, a pessoa challenge accepted, ou se a pessoa quiser voltar, se quiser desistir, ela volta para o menu, né? Então, voltando lá, o que acontece é o seguinte, dito todo esse design system, né, o conceito de design system no geral, eu penso que, assim, não é uma bala de prata, acho que nada na nossa área é uma bala de prata, né, sempre há alguma coisa que precisa, que, tipo, não existe uma coisa única, sempre a gente vai precisar usar outras coisas, né, por exemplo, mas eu acho que isso é um padrão muito importante, né? E eu acho que ele devia ser visto, entendeu? E é basicamente isso, né? Foi uma apresentação até meio curtinha, né? Mas, assim, foi isso, esse workshop eu quis trazer para vocês. Beleza que, tipo assim, poxa, Gabriel, você não abrangiu outras coisas como mais a fundo sobre princípios, mais a fundo sobre outras questões de design, mas isso é legal porque dá margem a outras pessoas, outros designers virem aqui e falar mais sobre isso, mais a fundo. Porque esse é um lado de uma parte do desenvolvimento. Agora, a parte do design system, né, da parte do design em si, quer dizer, ele acaba conseguindo puxar mais sobre isso, conseguindo trazer mais sobre isso. Então, esse workshop foi mais ou menos isso, foi mais trazer uma reflexão e trazer um pouco sobre uma coisa que a gente quase não fala sobre isso, né? E é isso.